Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quarta-feira, 25 de abril e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje vamos falar sobre empreendedorismo. Para tratar do tema, o Bom Dia Baixada recebe Marco Aurélio Rosas, gerente regional do Sebrae. Marco Aurélio, seja muito bem-vindo novamente ao nosso programa. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos os telespectadores aí do programa Bom Dia Baixada. Muito obrigado pela oportunidade. E também o empresário Sérgio Soares. Sérgio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Obrigado, Nathalie, pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. Nós aqui estamos para tratar de um tema tão importante e tão necessário à nossa economia. Você, a partir de agora, pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, pela nossa fanpage, onde estamos transmitindo simultaneamente o programa ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Existe uma premissa que diz que o pessimista vê crise na oportunidade e que o otimista vê oportunidade na crise. A crise é um bom momento para quem de fato quer empreender? Bom, de fato, existe um estudo hoje do Sebrae que mede aqueles que empreendem por oportunidade ou por uma situação de crise, digamos assim, né? Ou por necessidade. Em momentos como esses, que são de instabilidade econômica, é óbvio que aumenta o número de empreendedores por conta dessa necessidade. Enfim, as pessoas são dispensadas dos seus trabalhos, não consegue uma outra recolocação e não vê uma forma de sustento da tua família que não seja pelo empreendedorismo. Então, de fato, a crise propicia um aumento aí do número de empreendedores. Entretanto, algumas situações de crise também geram oportunidades, ou seja, isso é muito comum. Ou seja, eu consigo ampliar o olhar, a minha visão e verificar que as oportunidades estão aí para que eu possa empreender com cautela, com plano de negócios, com planejamento, ser bem-sucedido. Sérgio, plano de negócios, planejamento, ser bem-sucedido. Você está no mercado, você está no ramo de beleza, você atua no ramo de beleza há mais de 30 anos. Sim. Certamente, quando você começou, era um cenário muito diferente. O que te fez empreender nesse segmento? Então, na verdade, na época foi por necessidade, né? Eu estou no mercado há 35 anos, foi por necessidade. Mas depois eu acabei descobrindo que o empreendedorismo era uma coisa que eu gostava muito. E aí, desde o começo, não parei mais. Eu empreendi em todas as oportunidades e a gente já teve aí no país várias crises. Várias, né? Crises. E realmente, no momento de crise, é onde a gente tem mais oportunidade mesmo. É só estar atento. E você esteve, tanto que inaugurou uma segunda unidade do teu negócio, né? Sim, num período... muito curto. Num período muito curto e num período em que a gente viu muitos comércios fecharem as portas. Exatamente. Nós montamos um salão na Azevedo Sodré, vai fazer 2 anos ainda, quando a gente já estava com 1 ano e meio, que na verdade 1 ano e meio ainda você nem teve maturidade daquele negócio. Sim. E nós abrimos outra unidade porque realmente quando a gente está atento, dentro da crise, as oportunidades elas são muitas. Sim. Justamente porque fecham alguns negócios e acaba surgindo, no meu caso, por exemplo, existe uma demanda de profissionais procurando lugares bons para trabalhar. Sim. E fica uma lacuna, né? Exatamente. E como o meu produto, ele é o profissional, é o ser humano. Então, quando você cria essa oportunidade de o profissional vir para você, pronto, aí está o cenário bacana para você. O caso do Sérgio é um caso de extremo sucesso, porque existe uma premissa que diz que para um negócio estar maduro, ele precisa de pelo menos 5 anos. E ele estava com 1 ano e meio de negócio e se arriscou de uma maneira muito, acredito, muito planejada. Sim, sim. Né? Para um segundo negócio. Qual é o segredo do sucesso? Existe uma fórmula pronta? Tem sim. Quando a gente estuda as causas de mortalidade de negócios hoje no Brasil, a gente encontra 3 fatores que nos chamam muito a atenção. Primeiro fator é falta de planejamento, que é exatamente o que o Sérgio não teve. Ou seja, ele planejou para abrir esse negócio, esse segundo negócio. Ele estudou o mercado. Ele estudou o mercado, quer dizer, e ele já conhecia parte desse mercado e se aprofundou mais no mercado do ramo da beleza. A segunda fator de insucesso é gestão ineficiente, que o Sérgio já tinha essa experiência. É muito comum hoje
Imagine que eu sou um cabeleireiro, sei cortar muito bem os cabelos e vou montar o meu salão. Sim. Entre saber fazer algo e montar uma empresa tem uma distância considerável. E essa distância se chama gestão. Porque quando eu montar o meu salão, eu vou lidar com pessoas, com funcionários, com pessoas, né? Com impostos, com uma série de outros fatores que requerem um pouco de conhecimento. Finanças, marketing, logística, produção, enfim, uma série de outros fatores. E o terceiro, que está linkado ao que eu tinha conversado com o Sérgio logo no começo, é comportamento empreendedor. É interessante isso, né? O empreendedorismo, segundo alguns estudos da própria ONU e do próprio Sebrae, não é o ato de montar uma empresa, mas são características, são comportamentos. A gente pode perceber que tem muitos empresários no Brasil que não são empreendedores. Sim. E assim como tem muitas pessoas que trabalham, de repente, no serviço público e são empreendedores. Exatamente, né? Exatamente. Então, o comportamento do Sérgio hoje nos lembra muito isso, né? O comportamento empreendedor, em que, em alguns casos, define o sucesso ou o insucesso de um negócio. Do tempo que você começou até hoje, até os dias atuais, Sérgio, o que mudou, o que mais mudou no teu mercado, no teu segmento, que você percebeu? Olha, mudou muito, mas muito mesmo o mercado. Mas assim, o que eu percebo mais é a forma com que você interage com a sua cliente. Hoje a cliente ela tem toda a informação num celular, né? O que antigamente a cliente chegava no salão e... Ia folhear a revista. Exatamente, e o profissional detinha toda a informação e ele passava aquilo que era conveniente para ele. Hoje isso não é mais possível. Hoje o profissional ele tem que estar muito atento ao que está acontecendo para que ele possa satisfazer as necessidades daquele cliente, porque está tudo ali na mão dela. Então essa interatividade ela é muito rápida. Como convencer hoje uma cliente, especialmente porque quando a gente busca beleza, a gente não está mais falando apenas do estético. Hoje não. A pessoa busca, é muito além da vaidade, a pessoa busca o bem-estar. Sim. E muitas vezes ela chega num salão, como é o caso do teu negócio, com uma ideia fixa na cabeça de que ela quer aquilo. Sim. E muitas vezes aquilo não funciona para ela. Sim. Como é esse diálogo? Como é esse convencimento e qual a importância de se preparar para esse diálogo? Sim, porque hoje o profissional ele precisa se preparar muito mais do que apenas cortar cabelo. Então, quando a gente fala do cabeleireiro e não do empresário cabeleireiro, o cabeleireiro, ele tem que lidar com o ser humano numa profundidade maior. Muitas vezes o que a cliente vem buscando, com o que ela está te mostrando ali no celular, é alguma coisa interna. Então você precisa ter um conhecimento do ser humano em primeiro lugar e ter uma conversa assim muito próxima com ela para descobrir o que ela quer. Porque às vezes ela está mostrando ali um trabalho e nem é aquilo que ela quer. Sim. E só uma conversa mais profunda é que você vai conseguir, porque às vezes você fala, tá bom, eu vou fazer isso daqui. E quando você termina, não é aquilo que ela queria. Ela sai frustrada. Sai frustrada e você é culpado disso. Então hoje o profissional ele tem que se preparar muito mais no lado humano do que do lado técnico. Porque o técnico é aquilo, ele vai fazer os cursos ali e ele vai conseguir fazer o trabalho. Agora, o lado humano, ele é mais difícil. Hoje a gente vive a era da inteligência emocional, né? Em todos os negócios. Exatamente. É interessante o que o Sérgio diz, porque quando você trata de um comércio, por exemplo, sim, eu vendo caneta, eu entrego a caneta, eu fico sem a caneta e o meu cliente fica sem o dinheiro. Quando você está trabalhando com serviços, o que mais linka um profissional do cliente é confiança. Isso. Quer dizer, eu não procuro um salão se, de certa forma, eu não tenho uma confiança nele. Sim. Então, eu fico imaginando esse trabalho, essa pergunta que você fez para o Sérgio agora, eu fiquei muito curioso, porque realmente, né, se ele tem sucesso hoje é porque as pessoas confiam no trabalho dele. Sim. Seja no cabeleireiro, no dentista, no médico, ou qualquer setor de serviços que linka um cliente a uma empresa. A propaganda, apesar da tecnologia, a propaganda boca a boca ainda é muito importante. Ainda, apesar da tecnologia, das redes sociais, o boca a boca desperta a confiança. Uhum. Se você chegar e falar para mim, olha, vai no Sérgio porque ele tem um ótimo trabalho, para mim, já ganhou a minha confiança, porque de certa forma eu confio em você e agora passei a confiar no Sérgio. Uhum. Então a palavrinha mágica do setor de serviços é despertar confiança no seu cliente. Isso é um trabalho demorado, só que muito fácil
Esse elo é muito fácil de ser rompido, né? Muito. Hoje é muito frágil. Uma das coisas que mais mudou no ramo de beleza é que antigamente eu montava um salão numa determinada região, eu conquistava os clientes ali ao redor do salão, fidelizava esses clientes e pronto, o meu negócio funcionava. Hoje isso não é mais possível. Hoje as clientes são mais voláteis e elas vão para todos os lugares. Pelo celular, ela conhece cabeleireiros de todos os lugares. Então, hoje eu não consigo mais uma fidelização forte, consistente. Então, esse elo é muito frágil. Qualquer coisa, a cliente vai embora. Vai embora. Então, precisa hoje de uma ligação emocional para que você consiga fazer com que a cliente permaneça. Teus profissionais, todos aqueles que estão dentro do teu salão, como é que você consegue passar isso para eles? Porque você saber e você praticar é uma coisa. Sim. Você passar isso para os seus colaboradores e eles entenderem a importância dessa postura para o sucesso do negócio é outra completamente diferente. Como é que você trabalha isso dentro da tua empresa? O principal é cuidar do emocional do próprio profissional. Enquanto você não cuida do emocional dele, você não tem como passar isso para ele. Por mais que eles tenham você como exemplo dentro do salão, são muitos profissionais. Sim. Então, você não vai ter um contato direto com todos. Agora, quando você começa a cuidar do emocional de cada profissional, e isso é fundamental hoje para qualquer empresa, e principalmente na minha, que Sim. o material humano é fundamental. Quando eu começo a cuidar do emocional dele, ele começa a perceber a importância disso. E aí ele carrega isso para a sua cliente também. O patrão, né, colocando entre patrão e empregado, o patrão hoje também tem que ter uma nova postura. Tem. Aquela máxima que a face da empresa, ela reflete a face do seu proprietário, ela é muito real. Ou seja, a minha empresa tem a minha fisionomia. O meu ritmo. O meu ritmo, o meu comportamento, a minha forma. Então, quando o Sérgio falava, eu preciso passar para o meu profissional aquilo que eu faria, aquilo que eu gostaria, aquilo que o cliente gostaria, essa é uma forma de comunicar a ele a cara da empresa, a forma com que a empresa trabalha. Isso é fundamental. Os liderados têm a fisionomia ou o comportamento do seu líder. E é importante a palavra liderados e não chefiados, né? O Exatamente. mundo de hoje exige líderes e não mais chefes, né? Sim. Exatamente. E o sucesso do negócio também depende dessa postura. Exatamente. Veja só, no passado, eu me lembro, o meu pai tinha uma sapataria e ele começou fabricando sapatos. E, veja, se o empregado fosse ou não fosse, tudo bem, era um recurso humano, né? Agora, veja, de repente o Sérgio está ali na porta pedindo, pelo amor de Deus, vem trabalhar hoje. Né? Quer dizer, mudou um pouco o comportamento, mudou um pouco não, aliás, mudou drasticamente. Na minha área, principalmente, porque hoje os colaboradores, eles são microempresários dentro do teu negócio. Exatamente. Então, hoje não tem mais como você dizer, venha trabalhar, faça isso ou faça aquilo. Aí a liderança... É colaborativa, é um trabalho colaborativo, Exato. né? Uma rede colaborativa. Exato. Todo mundo ganha. Você tem que conseguir passar essa informação do que é importante dentro do nosso negócio, mas de uma forma mais branda, mais leve e que faça com que eles queiram estar ali. Eles têm que querer estar ali. Porque quando ele chega ali no salão com vontade realmente Sim. de atender, o sucesso ele é líquido e certo, não tem como errar. Missão, visão e valores ainda é um tripé que precisa estar muito bem definido quando a gente pretende empreender? Definido e não só colado na parede da empresa. Ela precisa ser vivenciado do proprietário e não desmerecendo até a pessoa que serve o café. Ou seja, aquela missão ela precisa estar ela precisa estar interiorizada em cada funcionário ali presente, né? Essa é uma discussão que a gente faz num curso chamado Planejamento Estratégico, missão, valores e crenças, inclusive, né? Para que a gente possa ter uma empresa coerente com aquilo que ela se predispõe a fazer pelo mercado. Solução de conflitos quando a gente fala de empreendedorismo. Como deve ser e qual a importância da boa solução de conflitos para o andamento do negócio?
Bom, em primeiro lugar, um dos fatores que mais contribui para a resolução dos conflitos é que você tenha atenção ao problema e não à pessoa, né? Principalmente quando você trata com gente, com pessoa, com ser humano, né? Se a pessoa teve algum erro ali, destaque o erro e veja a possibilidade dela corrigir. Não fala, olha, você errou. Sim. Parece um detalhe mas que faz toda a diferença. Mas faz toda a diferença. Toda a diferença, até porque a gente lida com o ser humano. Sim, e o foco ele tem que estar sempre na solução. Sim, do problema, exatamente. Sempre na solução. Exatamente. Você vai ter sempre mais daquilo que você tem foco. Então, se o seu foco está no problema, você vai ter mais problemas. Se o seu foco vai para a solução, você tem a solução. Bem. Hoje, os seus colaboradores são seus parceiros, não seus funcionários. Parceiros. Parceiros e que a gente trabalha todos os dias para que eles se tornem parceiro no sentido amplo da palavra. Não simplesmente um título, parceiro porque a gente está dentro do programa Salão Parceiro e que são microempreendedores. Não, mas o parceiro mesmo, aquele que quer estar junto, que quer lutar junto. Crescer. Nós temos um único objetivo em comum e todos vão em busca daquela meta. Do dia que você abriu a sua porta até hoje, quantos parceiros você tem com você? Então, ali na Azevedo Sodré, a gente abriu 1 ano e meio, a gente começou ali com 12 pessoas, hoje a gente está com 50. 50 parceiros em 1 ano e meio, mais do que dobrou. E a gente está assim com um planejamento para daqui até o final do ano chegar a 100 parceiros. 100 parceiros? Isso na segunda unidade? Isso. Na segunda unidade. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, a gente volta falando de empreendedorismo, dando dicas e contando um pouquinho mais da história do Sérgio, que é incrível. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e abrimos espaço para as notícias da região. Alvo de críticas da população e de turistas, o DEC do Pescador de São Vicente deve ter os problemas resolvidos em breve. Pelo menos é o que garante a Prefeitura. O cenário ao fundo seria a moldura perfeita para qualquer ponto turístico do mundo. Seria. Segundo os pescadores, os problemas aqui no DEC são muitos. Falta de iluminação, falta de segurança e, principalmente, falta de lixeiras. Eu fiz questão de andar por tudo isso aqui e realmente não encontrei nenhum local para ser depositado o lixo. Isso está fazendo falta. Não tem lixeira, você quer jogar algum detrito fora, não encontra porque não tem onde pôr. Acaba jogando no chão, fazendo um saquinho e levando, mas é mais difícil, porque não tem onde despejar. Seu José Antônio fica inconformado com a sujeira. Ele mesmo recolhe tudo que vê jogado no chão. Não deixa o lixo aqui, porque eu acho que isso é uma falta de respeito. Até porque cai para o mar e vai prejudicar até a espécie, né? Tartaruga, outras coisas assim. Seu Valmir mora em São Paulo e quando tem um tempinho desce a serra para pescar no DEC. Mas quando começa a escurecer... Dá medo porque não tem segurança, aqui não tem nada. Não tem um guarda, não tem nada. É só o pessoal que transita para cá e para lá, você tem que sempre ficar alerta. Marina é outra frequentadora do local. A dona de casa pesca aqui há mais de 20 anos. Ela conta que já sofreu acidentes por causa da falta de manutenção do piso. Quantas vezes a senhora já caiu aqui? Como é que foi essa última? Eu pisei na madeira, ela estava molhada, caiu, enfiei o pé lá dentro, veio 2 meninos para me levantar. E não foi a primeira vez, eu já caí umas 5 vezes aqui, a última faz uns mais de 15 dias. Até meu pé está torcido, está doendo ainda. Mas aqui tem buraco para tudo que é lado. Presenciei acidente, já presenciei, tive que ajudar a tirar a pessoa com a perna entalada aqui, senhora, homem, idoso, entende? Perigoso. Muito perigoso. Para tentar resolver todos esses problemas, o secretário de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas veio até o DEC do Pescador. Léo Santos, fala pra gente, falta de lixeiras, que foi a principal reclamação. Lixeira, iremos conversar com a empresa Codesave, que é a nossa empresa de companhia mista, para que ela possa providenciar aqui a colocação de lixeira ecológica. E por que até hoje não foi colocado?
Essa é uma boa pergunta. Já foi colocada, é porque há muito vandalismo, de verdade, essa lixeira não dura muito tempo, porque é uma lixeira feita para colocar lixo e a lixeira acaba depois servindo para outras atividades, então há muito vandalismo aqui dessa localidade aqui da plataforma de pesca. Agora, falando em vandalismo, uma reclamação muito grande também foi a falta de segurança aqui. Segurança é um desafio, embora a segurança não é da minha pasta, é de um outro companheiro, mas a gente irá passar isso para o gabinete do prefeito, essa preocupação, para que ele possa conversar com a Guarda Municipal, para que elas possam aqui colocar isso do radar. Falta de iluminação à noite. Iluminação tem a questão do furto, do vandalismo. A iluminação ela existe, ela não existia, ela estava totalmente apagada, a gente recuperou toda ela, mas evidentemente que há dois tipos de reclamação da iluminação. Pode ser que a iluminação não seja o suficiente daquilo que as pessoas estão reclamando. A gente está agora com um processo licitatório de iluminação pública para modernizar toda a iluminação da orla da praia, do Tararé, do Gonzaguinha, plataforma de pesca, enfim, alguns anel viários importantes que a gente considera turístico. Então a gente irá passar, se Deus quiser, por uma substituição desse modelo de lâmpada para um modelo de lâmpada de LED. Mas isso está licitando, ainda vai demorar um certo tempinho. Conversei com uma senhora quando eu cheguei aqui e ela reclamou que tinha caído, torceu o pé faz uns 15 dias por causa das remendas irregulares. A plataforma de pesca praticamente era uma coisa que não existia em vários trechos, não tinha condição de uso. A gente trabalhou para fazer uma recuperação dentro daquilo que era possível. Também estamos licitando a compra de madeiramento, de madeira nova, para fazer uma reforma como tem que ser feito. Agora, enquanto a gente não consegue fazer a licitação, quando a gente não consegue começar essa obra nova, a gente precisa recuperar o que tem, pelo menos para ter condição de uso. Não dá simplesmente para você embargar, para você isolar a área. Então a gente trabalha tentando recuperar da medida do possível, até que a gente consiga fazer definitivamente. E nós vamos acompanhar, porque o Deck do Pescador não é só um espaço onde os moradores e turistas passam e relaxam, porque pesca é uma atividade que você muito mais relaxa do que efetivamente se desgasta. Mas ali é um grande cartão postal da cidade. Precisa ser recuperado, precisa ser revitalizado e os problemas precisam, de fato, ser resolvidos. E voltamos com os nossos convidados. Hoje falamos sobre empreendedorismo com Marco Aurélio Rosas, gerente regional do Sebrae, e com Sérgio Soares, empresário. Você pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, pela nossa fanpage, onde transmitimos o programa simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Marco, qual é a estrutura que o Sebrae oferece para quem pretende se tornar um empreendedor? Bom, a gente tem ali 3 premissas e 3 missões no Sebrae. Primeiro, fomentar essa cultura empreendedora, né? Então, hoje, por exemplo, nós temos um programa que nós capacitamos professores da rede pública para que o empreendedorismo seja o tema das aulas do 1º ao 9º ano, ou seja, fomentando a cultura do empreendedorismo nas escolas. Essa é a nossa missão. A segunda missão é ajudar aqueles que nós chamamos de candidato a empresários, ou seja, aqueles que não têm empresa e que querem ter um negócio. E qual é esse apoio? Nós temos uma estrutura chamada Começar Bem. Então ele vai fazer um conjunto de treinamentos para que ele tenha um plano de negócios, a fim de que o risco seja diminuído, ou seja, que ele possa entrar para o rol dos sobreviventes e não para aqueles que daqui a 2 anos estarão na mortalidade. E nós temos também trabalhos para as empresas constituídas, né? E esse é um desafio grande também. Ali no Sebrae você encontra especialistas em marketing, finanças, jurídico, produção. Enfim, existe uma série de especialistas disponíveis no Sebrae para atender esses empresários, seja de forma coletiva e até mesmo individual, né? E recentemente agora nós pegamos os 10 setores da nossa Baixada Santista, estruturamos 20 empresários em cada um e estamos fazendo um trabalho de acompanhamento de 6 meses, com legal. 2 objetivos: aumentar o faturamento e diminuir os custos, ou seja, mais dinheiro no bolso do empresário, né? Então, esses 10 setores são aqueles que são mais densos, ou seja, que nós encontramos em maior número na Baixada. Por exemplo, salões de beleza, farmácias e drogarias, vestuário, turismo, alimentação fora do lar. Serviços. Enfim, serviços de uma maneira geral, ou seja, a gente reúne numa média de 20 a 30 empresários, eles se reúnem no Sebrae geralmente num dia da semana e ali são capacitados, recebem consultoria, recebem toda a assessoria, são mensurados também para ver se aquilo está dando resultado ou não, para que eles tenham maior lucratividade.
Primeiro, para passar esse momento de estabilidade econômica, Sim. como bem disse o Sérgio, às vezes atrapalha muito o empresário, né? Então, agora, quem, por exemplo, hoje é um microempreendedor individual, hoje ele pode ir ao Sebrae, ele vai ter um treinamento de gestão, para melhoria da gestão. É gratuito? Tudo gratuito. isso que a gente está falando é gratuito. Porque as pessoas falam, não vou procurar o Sebrae porque eu não tenho dinheiro. Quer dizer, não tem desculpa, não, né? Não tem desculpa. Esse programa chamado Super MEI, por exemplo, ele é capacitado em gestão. Nós contratamos de alguma entidade, por exemplo, como o Senai, como o Senac, um curso técnico para aprimorar o trabalho dele. Vamos imaginar que ele é um pintor. Então, ele abriu o MEI, ele faz um treinamento de gestão. Depois, ele é encaminhado, de repente, para uma dessas entidades para aprimorar as técnicas de pintura. E, ao final, ele pode se candidatar a um financiamento para compra, por exemplo, de maquinários, equipamentos, a juros zero. Ou seja, ele não paga R$1 de juros. Ou seja, ele só vai pagar juros se ele não honrar o compromisso. Aí é os juros de mercado. Sim. Mas veja, a gente dá esse treinamento de gestão, técnica e encaminhamento para um juro zero. Então, a ideia é, nós estamos de portas abertas lá para você que quer empreender, para você que já é empreendedor, para que a gente consiga juntos passar por esse momento de estabilidade. E o empreendedorismo, na visão de vocês, é o futuro da nossa economia? Sem dúvida. Eu até te cortando, Sérgio, é o que ela falou, me lembrei hoje, por exemplo, de uma faculdade que nós estamos aqui. Recentemente fiz uma palestra aqui e perguntei aos alunos assim, quem aqui já teve a ideia ou quer empreender? 90% da sala levantou a mão. E eu me lembrei do meu banco de faculdade, lá nos altos de 2000. Se alguém fizesse essa pergunta naquela sala, provavelmente não seria 90%, dirá 10%. Porque a minha geração foi formada para trabalhar numa multinacional, para ter um emprego público. Ter carteira assinada. 90% das pessoas querem ser donas do próprio nariz. Você concorda com isso, Sérgio? Concordo, mas assim, é preciso realmente saber o que está fazendo. Também não adianta querer empreender e se jogar no mercado fazendo qualquer coisa. O Sebrae faz um trabalho muito importante. Eu mesmo fiz um treinamento no Sebrae chamado Empretec, há uns anos atrás, e foi um divisor de águas para mim, porque eu já tinha uma veia empreendedora, mas ali eu conheci realmente as características que são fundamentais para o empreendedor. E aí, a partir daí, me mostrou a importância da gestão do negócio, porque na minha área, o que acontece? O cabeleireiro, ele é o cabeleireiro e ele é o proprietário do salão. Sim. E ele acaba trabalhando no negócio e não o negócio. Sim. Então, quando ele está no negócio, ele não enxerga nada. Sim. Quando eu me fecho ali dentro da sala cortando cabelo, eu estou prestando atenção na minha cliente. Eu não tenho como ver o meu negócio. Aí você profissionalizou sua gestão. Exatamente. E eu diminuí os dias de trabalho atendendo clientes e cada vez mais estou trabalhando a gestão. Porque se eu tenho lá hoje 50 colaboradores, não é possível ficar dentro de uma sala cortando cabelo e não enxergar o que está acontecendo com os meus colaboradores. Aquela máxima dos nossos avós de que é o olho do dono que engorda o gado ainda continua valendo, né? Continua valendo, né? Mas eu acho que o Sérgio foi muito feliz nessa colocação e acho que nesses 20 anos de trabalho, especificamente no Sebrae, se a gente fosse hoje colocar a estrutura de uma empresa numa pirâmide, imagina que na ponta da pirâmide eu trabalho a estratégia, no meio o gerenciamento e embaixo a operação, o corte de cabelo, exatamente, a pintura da unha. O fato é que a gente encontra muitas pessoas trabalhando a base da pirâmide. Pirâmide invertida, né? E não que não seja importante. É óbvio que ter uma boa técnica é essencial. Sim. Mas em algum momento, como bem disse o Sérgio, eu preciso sair, pensar na minha empresa estrategicamente, sim, ver o que eu quero dela daqui 1 ano, 3 anos, 10 anos e mirar um caminho para que ela esteja naquele auge que eu imaginei e que eu pensei e que eu planejei. Porque senão você fica estagnado. Sim. Estagnado ali e naquela base. Enquanto você fica estagnado, tem muita gente que está passando na tua frente, especialmente no ramo de beleza. Muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Você tem filhos e teus filhos trabalham com você no teu negócio. 2 dos 4. 2 dos 4. Como é que foi? Foi uma escolha deles? E como é que é trabalhar esse dia a dia onde você é o líder e eles são os colaboradores liderados? Então, uma delas, ela fez visagismo na Anhembi Morumbi e a outra trabalha comigo nas redes sociais, a mais nova.
Eles vieram naturalmente, não foi imposto nada, mesmo porque eu acho que os filhos têm que fazer as suas próprias escolhas, né? Sim. Mas é muito gostoso trabalhar com eles, porque é incrível que as duas meninas, né, que são as duas menores, elas, nossa, têm uma tranquilidade muito grande para lidar com o pai. Elas sabem separar muito bem dentro do negócio que aquele ali não é o pai naquele momento. O pai é da porta para fora. Da porta para fora. E essa separação de da porta para fora, porque muitos empreendedores começam um negócio entre família, né? E é preciso haver essa conscientização desta separação, porque senão a gente compromete o negócio e muitas vezes compromete a relação familiar também, né? Exatamente. Exatamente isso. A palavra para isso é disciplina. Sim. Assim como as pessoas que trabalham em home office, em casa, por exemplo, é disciplina. Sim. E o Sérgio citou muito bem, olha, da porta para dentro nós temos uma relação de pai e filho. Existem empresários, por exemplo, hoje que eu conheço, que é proibido falar de trabalho durante o jantar, por exemplo. É proibido falar da empresa durante certos momentos familiares. Criou-se essa regra dentro de casa. Assim como o inverso também é verdadeiro, ou seja, nós não discutimos coisas familiares dentro da empresa. Então é disciplina. E tem um fator importante também, que é um fator de um sucesso muito grande, é uma questão de sociedade. Hoje nós estamos discutindo aqui pai e filho, os filhos trabalhando e o pai proprietário. Mas existem muitos irmãos, marido e mulher, que às vezes a questão societária, ela é como se fosse um casamento. E desfazer isso depois é algo muito complexo. Então, escolher um sócio é fundamental. Acaba afetando a relação familiar mesmo. Exatamente. Exatamente. O jovem, ele é mais corajoso para empreender, na opinião de vocês? Ou hoje isso está mais dissipado na sociedade? Pela crise também, porque muita gente que não é tão jovem perdeu o emprego, né? Nós temos aí ainda uma leva de milhões de pessoas fora do mercado de trabalho, um desafio muito grande. Mas o jovem, a gente consegue traçar um perfil de quem empreende mais hoje no país? Ainda é o jovem ou não? Ou isso está se misturando? A gente tem um termômetro, que é uma pesquisa que o Sebrae faz junto com um órgão internacional chamado GEM, que mostra que aqueles que têm entre 18 e 25 anos, eles aumentaram de 12% do número de aberturas para 17% do número de aberturas. Isso de 2014 para 2017. Quer dizer, nós tivemos aí um aumento do número de jovens empreendendo. E essa empreendendo é com o CNPJ aberto, com entrada na Receita Federal, digamos assim. E outro fator que me surpreende bastante hoje no cenário do empreendedorismo é a participação feminina nos negócios. Ou seja, nós tínhamos até então, nos autos ali de 2004, 2005, cerca de 48% proprietárias de negócios como mulheres. E a gente fazia uma pesquisa um pouco mais aprofundada, é porque o marido colocou a mulher e a mulher, de certa forma, só fazia parte do quadro social. Se nós fizermos a mesma análise hoje, nós não veremos essa figura. A gente vê a mulher na liderança. A mulher na liderança. E o empreendedorismo feminino é algo extremamente discutido hoje. Ou seja, alguns feministas, por exemplo, algumas pessoas que estudam administração, que chegam a dizer que o homem não deu certo. Que ou você se feminiliza, ou você tem um quê da pegada feminina da administração, você está fora do mercado. Até recentemente, uma grande revista nacional disse que 80% das decisões de compra numa família está na mão da mulher. Mas é verdade. Olha para você ver. E aí entra um pouco de inovação, desculpa até me alongar, mas recentemente uma visita numa loja no interior de São Paulo, eu vejo um quadro dizendo estacionamento de marido. Uma loja de roupas e no estacionamento de marido tinha uma mesa de sinuca com um chopp e com bermuda. Quer dizer, percebe? Deixa ele ali do lado, tomando choppinha. Olha, ele não reclama. Não reclama, exatamente. Ele não reclama. Tá certo. As mulheres realmente, mesmo que ainda haja uma luta por uma paridade salarial, por um reconhecimento do ponto de vista do mercado de trabalho, hoje elas estão, sim, mais corajosas e mais participativas, né, Sérgio? Muito, muito. Eu converso muito com as clientes ali na minha cadeira, né? E hoje o número de mulheres que têm os seus próprios negócios, nossa, aumentou absurdamente.
Antigamente, lá 35 anos atrás, quando eu me tornei cabeleireiro, era engraçado que até o horário que a mulher frequentava o salão era diferente. Sim. Então, antigamente a mulher passava, às vezes, a tarde inteira, o dia todo no salão. Hoje ela não tem tempo para isso. De jeito nenhum. Hoje ela tem aqueles horários bem definidos, e porque ela tem o seu próprio negócio, ela tem a sua loja, ela tem, enfim. As suas responsabilidades. E que não param ali, né? Não param, não param. Mulher ainda... Chega em casa. Chega em casa, ainda tem segundo, terceiro, quarto turno, muitas vezes. Verdade. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. A gente volta em menos de 13 minutos. Não sai daí. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa com as notícias do futebol. Depois de vencer por 1-0 na casa do adversário, o Santos bateu mais uma vez, agora em casa, aqui na Vila Belmiro, o Estudiantes da Argentina, em partida válida pela quarta rodada do Grupo 6 da Copa Libertadores. Os gols foram de Lucas Veríssimo e Gabigol, que vivia um jejum dentro de campo. Com a vitória, o Peixe alcançou 9 pontos e está praticamente com a classificação encaminhada para a próxima fase. E falando em futebol, no próximo sábado, às 11 horas da manhã, a Portuguesa Santista, a nossa Briosa, decide o título da Série A3 do Campeonato Paulista contra o Atibaia em Bragança Paulista. Para levantar o caneco, a Briosa vem se preparando ao longo da campanha, muito além das 4 linhas. Estar na final do campeonato perdendo só um jogo vai muito além da bola no futebol profissional. A Portuguesa Santista chegou até a decisão da A3, seguindo os passos dos times grandes. Fisiologia, fisioterapia, departamento médico de ponta e uma preparação técnica top fazem toda a diferença. Isso, aí, vai lá, mudou lá. Aí, uma sem, uma com e mais uma daquele lado lá. Nós fazemos através de microciclos. Então, em cada semana, a gente procura desenvolver mais uma atividade, mais uma qualidade física. Então, teve semanas que a gente priorizou a força. Outras semanas, priorizamos a potência. Outras semanas, priorizamos a velocidade. Isso juntamente com uma variação de treinamentos técnicos. E fez com que cada atleta, individualmente, em sua planilha, conseguisse atingir o seu ápice no momento certo. Os números estão aí para comprovar. A defesa é um bom exemplo. É a menos vazada do campeonato. São 23 jogos e apenas 18 gols. Na teoria, o Cleiton é o principal responsável. É ele quem segura o rojão debaixo da trave. Os zagueiros também têm uma porcentagem nesse sucesso. Mas o Ângelo não pode ficar de fora dessa conta. Ângelo Berger tem 36 anos, 10 deles no Santos Futebol Clube. Foi atleta e também preparador de goleiros, sempre nas categorias de base. Trabalhou também em clínicas esportivas nos Estados Unidos e na própria Portuguesa em 2003. Olha a moral dele com o goleirão da Briosa. É um cara de caráter, né? É o principal. Um treinador de goleiro amigo, ele conversa bastante com a gente, isso é importante para um goleiro, tranquiliza na hora da decisão principalmente. Ele é um cara que trabalha muito, ele gosta de tirar o couro dos goleiros, mas é importante deixar os goleiros aptos para qualquer partida. Orgulho de estar na Briosa? Sempre foi um orgulho estar aqui. Na realidade, eu tive em 2003 aqui como atleta, naquela fase maravilhosa em que nós estávamos na primeira divisão, né, que despontou Rico, Souza, fizemos uma campanha em que chegamos até as semifinais do campeonato. Então, o que eu fico feliz é que eu estou conseguindo hoje vivenciar um pouco daquilo que eu vivenciei em 2003, né, de todo um ambiente de harmonia, os torcedores entusiasmados, a cidade vibrante. E isso, quer queira ou não, para um profissional, não tem valor, não tem preço, não existe dinheiro para que retrate hoje um momento de felicidade a qual nós estamos vivenciando. É um legado que a gente tem deixado para o clube, né? É isso mesmo. É um legado que conta com o empenho de uma equipe unida, que certamente trabalha a técnica, mas também tem trabalhado bastante o emocional desses jogadores. Boa sorte à nossa Briosa no próximo sábado. E voltamos com os nossos convidados. Hoje o Bom Dia Baixada fala sobre empreendedorismo com o gerente regional do Sebrae e também com o empresário Sérgio Soares. Você pode interagir conosco, ainda dá tempo, pelo nosso WhatsApp, que é o 13 988 779496,
pela nossa fanpage, onde estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Marco, essa semana o governo regulamentou o programa de refinanciamento de dívidas de micro e pequenas empresas. Foi uma grande vitória, o Sebrae celebrou muito essa conquista. Quantas empresas brasileiras podem ser impactadas por esse programa e até quando elas devem aderir ao novo, vamos dizer assim, o novo Refis? Bom, foi muito boa a pergunta, foi muito apropriada. Até então, apenas as médias e grandes empresas poderiam fazer essa adesão ao Refis e agora, com a aprovação do Senado e sancionado pelo presidente da República, as micro e pequenas empresas também podem se beneficiar do Refis. Se a gente for contabilizar hoje em número de empresas abertas, hoje as micro e pequenas empresas representam 99% das empresas abertas no país. E, neste caso especificamente do Refis, nós estamos falando de aproximadamente 37% delas que precisam refinanciar as suas dívidas com a União e com o Estado especificamente, para que elas possam continuar sobrevivendo e possam pagar seus funcionários e possam continuar a sua vida empresarial. Girando a economia, movimentando a economia. E honrando seus compromissos com o Estado. Até quando elas podem aderir? Nós temos uma data, se eu não me engano agora, até dia 31 de julho. Até dia 31 de julho. A gente pode até confirmar isso. Agora, não sei se é 31 de junho ou julho. Mas elas podem fazer essa adesão procurando o Sebrae, os seus profissionais da contabilidade, para que eles possam fazer essa adesão junto ao fisco. E esse programa de refinanciamento, ele é bastante atrativo. É importante deixar isso bem claro para micro e pequeno empreendedor, porque não adianta ser um refinanciamento que não seja acessível àquele microempreendedor que já se encontra em dificuldade. Exatamente. Nós temos ou seja, uma quebra de juros, uma quebra de multas e um espaçamento, aí, digamos assim, para que essas pessoas possam honrar as suas dívidas com o governo, com o Estado. Sérgio, a gente falou ao longo do nosso programa sobre a questão da tecnologia. Certo. Você disse, inclusive, que uma das suas filhas trata das suas redes sociais. Sim. A tecnologia, ela tem sido realmente tua aliada? Ela tem trazido retorno? Vale a pena estar preparado e investir na tecnologia? É um caminho sem volta em qualquer negócio? Eu diria que hoje é fundamental. Hoje não tem como você trabalhar sem usar esse aliado que é a tecnologia. Mesmo porque hoje, como eu disse ainda há pouco, está tudo na mão da cliente ali, no celular. Então, hoje, se eu não trabalhar as minhas redes sociais, se eu não arrumar formas de me comunicar mais rapidamente com a minha cliente, se eu não usar, por exemplo, o WhatsApp para facilitar os agendamentos, o contato dela, porque o telefone, ele... Está cada vez menos usual, né? Nossa, dentro de um salão, então, que as ligações são muitas. Sim. A gente recebe lá pelo menos 100, 200 ligações por dia. Então, você não consegue dar uma vazão para essas ligações. Então, se você não colocar hoje todas as formas de comunicação para facilitar esse contato com o cliente, você perde cliente toda hora. Então, hoje é fundamental. Hoje, o cabeleireiro o profissional da minha área de beleza ou de qualquer área, que ele negligencia as redes sociais, né? Eu converso com muitos profissionais, muitos empresários, que falam, mas eu não gosto. É uma bobagem. É uma bobagem. Não quero me expor. Eu não gosto dessa tecnologia e não sei o quê. Ele não sabe o que ele está perdendo, porque essa comunicação não tem como hoje. A gente está totalmente conectado hoje o tempo todo. Então é fundamental. O tempo todo. Não pode fugir da tecnologia, né? De jeito nenhum. Hoje a essência do negócio é estar conectado, né? Uhum. Geralmente, quando as pessoas pensam num produto e serviço, a primeira aparelho que elas recorrem é o celular. É o celular, né? O celular até faz ligação hoje em dia. Até faz, mas não é. Hoje, muitas vezes, não é a sua função principal. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu gostei muito de tê-los aqui na nossa bancada. Esse é um assunto que precisa ser debatido e discutido com bastante frequência, Sim. porque, de fato, o futuro do trabalho hoje está
dentro do empreendedorismo, as pessoas precisam estar preparadas, precisam conhecer exemplos de sucesso como o teu e precisam saber que o Sebrae está de portas abertas. Para isso, eu quero que você deixe o seu telefone, deixe o telefone do Sebrae e deixe também o site. Bom, nós estamos hoje no canal 3, ali na Washington Luiz, número 176. Nosso telefone é 13-3208-0010. E para os conectados, nosso site é www.sebraesaopaulo.com.br e ali você encontra todos os nossos cursos online e até uma consultoria online, caso você não tenha tempo de ir até o nosso escritório. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Muito obrigada pela tua participação. Conte sempre conosco. O Sebrae é sempre muito bem-vindo aqui no Bom Dia Baixada. Nós é que agradecemos essa oportunidade, esse papo tão gostoso aqui com o Sérgio, que eu tive a honra de conhecer hoje. Obrigado. E de ver nele aqui aquelas características do comportamento empreendedor. Também com o próprio programa, que no começo a gente fica meio mas depois tenso, se sente mas mais depois à vontade, muito né? mais à vontade. Obrigado, parabéns pela condução. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. Sérgio, da mesma forma, quem está nos assistindo e quiser conhecer o teu espaço e os teus serviços, por favor, telefone e site. O telefone é 3040 3030 e as redes sociais é Sérgio Soares via Azevedo. E a gente espera aí que as pessoas possam entrar em contato e ver o nosso trabalho, ver o quão humano é o nosso trabalho. Esse é o diferencial. Eu sou cliente, tá, gente? Eu sou cliente. Eu super indico o trabalho. Eu costumo dizer para o Sérgio que o que faz a diferença no negócio dele é a forma com que ele conduz, é a forma com que ele trata as pessoas. E, de fato, hoje, numa era tão tecnológica, o toque, o olho no olho, faz a diferença quando a gente lida com gente. Sérgio, muito obrigado pela tua participação, pela tua disponibilidade de estar aqui conosco. Eu que agradeço esse convite, adorei estar aqui com vocês. Voltará mais vezes. Obrigado. Certamente. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã. Tchau.